Querido irmão, querida irmã, para essa quinta-feira da sétima semana da Páscoa, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, nesse dia 25 de maio, dia do trabalhador rural, dia de São Beda, o venerável presbítero doutor da igreja, São Gregório VII, Papa, Santa Maria Madalena de Paz, temos assim a proposta de reflexão, o texto de João, capítulo 17, do versículo 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a oração de Jesus ao Pai amplia o horizonte dos destinatários. Já não abrange apenas seus apóstolos, mas inclui todos os que no futuro irão crer em Jesus pelas palavras e testemunho dos apóstolos. À medida que vão conhecendo o Pai, ficarão cientes do amor do Pai pelo Filho e do amor do Filho pelo Pai. Jesus deseja que todos os discípulos estejam como ele, onde ele estiver, e participem da sua glória e da glória do Pai. Se há uma insistência de Jesus nesta oração, é que todos formem unidade com Ele e com o Pai. Unidade supõe a prática do amor. Se vocês tiverem amor uns aos outros, todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. João 13:35. O testemunho dessa comunhão entre nós e com Deus é que vai atrair novos seguidores para a comunidade de Cristo. Querido irmão, querida irmã, o conteúdo da espiritualidade cristã é o amor. A obra da criação é o primeiro alfabeto do amor, presente na linguagem de cada ser criado. Em determinado momento da história, Deus manda seu filho ao mundo e este resume todos os ensinamentos no mandamento do amor. Ter fé e amar se misturam de tal maneira que fica impossível fazer qualquer distinção ou separação. O ponto de partida da vida cristã é o modo como o próprio Jesus viveu. O cristão tem Jesus como a maior referência e o caminho para viver intensamente o dom da vida. A salvação que buscamos passa pela vivência do mandamento do amor. Podemos e devemos saber as orações, mas nada se iguala à maior de todas as preces: amar como Jesus amou. A proposta do dia, que estejamos com Ele. Essa é a vontade de Jesus. E encerrando este momento,
Rezemos juntos. Ó Mestre, rezaste ao Pai por teus discípulos de outrora e também por nós, para que formemos uma grande família unida ao Pai, a Ti e entre nós pelo Espírito. Em nosso favor também pediste ao Pai: eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estiver. Obrigado, Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa quinta-feira, da sétima semana da Páscoa, dentro dessa semana de oração pela unidade dos cristãos, nesse dia 25 de maio, dia do trabalhador rural, dia da costureira, dia do São Gregório VII, Papa, Santa Maria Madalena de Paz, São Beda o Venerável, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos 22, versículo 30, depois o capítulo 23, o versículo 6 a 11, rezar o Salmo responsorial, Salmo 15, e também o texto de João 17, 20 a 26. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e o colocou diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal nesse homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, estamos na semana da Ascensão do Senhor e de oração pela unidade dos cristãos, preparando-nos para a Pentecostes. Neste contexto, a liturgia da palavra destaca a unidade, pois o Espírito Santo é aquele que une na diversidade. Unidade não significa uniformidade, e sim a soma daquilo que temos em comum em prol de um bem maior, o reino de Deus. A liturgia da palavra de hoje destaca esse elemento, mostrando que a divisão enfraquece e dificulta a missão, enquanto a união fortalece e promove o reino. Esse é o desejo de Jesus e foi o desejo de Paulo, como vimos na primeira leitura. No texto de hoje, Paulo é o pivô de um conflito desencadeado na comunidade, causado pela divergência de doutrina, e esta, por sua vez, causa desunião e discórdia, gerando conflitos e até violência.
Ainda vemos em muitos países, e às vezes perto de nós, situações de violência causadas pela intolerância religiosa e, por que não dizer, pela ignorância religiosa. Tal divergência e desunião fazem com que Paulo seja preso. Mesmo assim, não cessam os conflitos. Quando um povo não se esforça para obter a unidade, a consequência disso são desentendimentos. Diante das acusações, Paulo é levado ao tribunal e ali querem saber quais são as acusações que pesam sobre ele. Paulo diz: estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Essa é a essência do cristianismo. Paulo fala isso pois sabia que ali estavam presentes partidários de outros grupos religiosos, saduceus e fariseus. Paulo pertencia ao grupo dos fariseus, mas estava imbuído da doutrina cristã. Os dois grupos, por divergência de doutrina, se confrontavam e se agrediam mutuamente, expondo a necessidade de unidade, o desejo latente de Jesus, como vemos no Evangelho de hoje. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, permanece firme e sai incólume desse conflito. O Senhor lhe disse: tem confiança, e o encoraja na missão. Ensina-nos com isso que devemos deixar nossa vida ser guiada pelo Espírito, para que assim nós tenhamos a força necessária para lidar com as adversidades encontradas na missão e não desistir diante das dificuldades. Esse episódio reforça a necessidade de rezarmos pela unidade dos cristãos, para que as diferenças não provoquem discórdias e violência, e a unidade nos dê força para lutar pelo bem comum. Isso Jesus nos pede na oração de hoje, narrada pelo evangelista João. O que Jesus pede ao Pai nesta oração? Pede a unidade, pede que todos sejam um como Deus é um. É a unidade na Trindade que lembra a nossa unidade na diversidade. Somos distintos, cremos de modo distinto, mas tais distinções devem representar a riqueza de nossa fé e não nos desunir e empobrecer. Toda desunião significa empobrecimento da fé. Uma fé fragmentada que gera intolerância e desrespeito não pode ser algo de Deus. É preciso pensar sobre isso nessa semana de oração, pela unidade dos cristãos e verem que ainda somos intolerantes. Jesus nos quer semelhantes a Ele, unidos no amor e no respeito. Querido irmão, querida irmã, que a nossa crença seja no Deus da vida, sem nos prendermos a detalhes desta ou daquela forma de crer. Assim estaremos simples, sempre com Ele, unidos a Ele e dando provas que de fato o conhecemos. Apenas o amor é capaz disso. O amor que Cristo nos ensinou, o amor de Deus. Somente o amor é que nos mantém unidos a Cristo e aos irmãos. Que essa semana de oração pela unidade dos cristãos nos fortaleça nesse amor e do respeito ao próximo, mesmo que o próximo acredite de modo diferente do nosso. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, capacita-me para viver unido aos irmãos e irmãs de fé, mirando sempre a comunhão existente entre ti e o Filho. Amém.